Tabata, você quer comentar alguma coisa sobre o fundo eleitoral? O que você acha? Você acha que não é? Se você concorda com o fundão, se você não, se você concorda primeiro com o financiamento público, com o financiamento privado, como, enfim. E se você acha que, se você concorda, se você acha que é o momento de aumentar, enfim. Cara, essa pauta, eu quero comentar assim, essa pauta do fundo eleitoral é uma pauta muito importante e que a esquerda, principalmente, tem uma dificuldade imensa de dialogar sobre ela, né? Porque a existência de um fundo público eleitoral é muito importante, principalmente para garantir que não vai ter ali corrupção, né? De não ter tráfico de influência, esse tipo de coisa que é proveniente do financiamento privado. Por que é ruim você ter empresas ali financiando campanhas eleitorais? Porque aí você vai ter ali uma empresa que vende, por exemplo, que vende impressora 3D, vai financiar a minha campanha, aí eu sou eleita, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar as impressoras 3D da empresa que financiou a minha campanha. É por isso que a gente não tem o financiamento privado de campanha, né? Só que, por outro lado, a gente tem um sistema arcaico de fundo eleitoral público muito desigual aqui no Brasil. A gente tem ali essa discrepância que existe, né, entre os partidos não têm a distribuição do dinheiro igual, quem tem maior representação, quem tem mais parlamentares eleitos tem mais dinheiro, um negócio que já é absurdo, porque os caras já têm grana de gabinete, eles já têm muita grana ali para divulgar pela infraestrutura, né, pela estrutura de ter sido eleito, eles já têm uma diferença ali de quem está começando do zero. Além disso, quanto mais parlamentares têm eleito, quanto mais cadeiras tem, maior a quantidade de grana que os partidos possuem. Que nem uma coisa que eu acho que poderia mudar aqui no Brasil, que não adianta só a gente ficar falando dos problemas que tem, se a gente não falar, pô, como que a gente conserta isso? Uma das coisas que eu acho que deveria existir é um limite. Tipo, uma campanha é um absurdo, uma campanha custar 30 milhões ali, enquanto você tem uma campanha que custa 10, tá ligado? Eu acho que tinha que ter um limite, assim, a campanha não pode, dar um exemplo, a campanha para vereador não pode custar mais que 50 mil. Aí você fala, porra, mas eu vou fazer uma campanha com mais, como que eu vou fazer uma campanha com menos de 50 mil? Te vira, meu filho, usa criatividade, tipo, dá um jeito. Só que eu acho que a partir do momento que você bota um limite ali, você já começa a igualar mais as coisas, que você não vai ter um cara que vai entrar com 200 mil para uma campanha e um cara que vai entrar com nada. Então eu acho que a primeira coisa que tinha que mudar é isso, é você ter um limite, ele é um absurdo, e a galera usa isso. Pô, a gente sabe que a galera usa a campanha, esses valores absurdos, para lavar dinheiro, cara. Você vai ver lá, a campanha gastou 1 milhão em combustível. O que a campanha gastou 1 milhão em combustível fez com essa grana? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é ter esse teto. Acho que tem que manter, não pode ter financiamento de empresa. Se o cara quiser doar para a empresa, ele vai doar como pessoa física. Empresa não tem que doar mesmo para a campanha eleitoral, tem que permanecer assim. E a distribuição, como é feita nos partidos hoje em dia, é completamente injusta, né? Você tem ali candidato que recebe 1 milhão e 600 para a campanha, e você tem candidato que não recebe nada, que recebe R$1.000. Então, é isso que precisa mudar. Por que um cara recebe uma puta grana e o outro não recebe nada? Primeiro, porque não tem um teto. Então, essas são essas propostas que eu acho que tem que mudar, né? Ter uma lei para distribuição dessa grana. Não adianta só pegar e falar, pô, tem que ter 30% de candidatura de mulher e a grana, 30% tem que ir para as candidaturas de mulher, porque a galera dá um jeito de lavar esse dinheiro ali, de fazer candidatura laranja, de sumir com essa grana. Não tô acusando partido nenhum, pra galera não ficar aí de ideia, eu tô falando que isso existe, não tô falando que nenhum partido fez. Não, tem exemplo, já tem caso aí na eleição de 2018 aí, o caso é réu lá, o Laranjal do PSL mesmo. Que foi ministro do turismo, né? Foi ministro do turismo do Bolsonaro, ele é réu, né? No caso desse aí. Então, essas duas coisas eu acho que são simples ali de mudar, mas aí como é que a gente vai mexer isso os caras que votam, que decidem se vai mudar isso, são os caras que recebem essa grana. Então, aí a gente tem um desafio muito grande, né? Nunca que eles votam para quê? Para aumentar essa grana para 6 milhões, para eles poderem lavar mais dinheiro ali no fim das contas, né? E aumentar a diferença que tem de uma candidatura para outra. E você, Nicole, você pode contribuir também. Eu queria só acrescentar na fala da Tabata que o fundão ele é extremamente necessário para a manutenção, né, do sistema democrático dos partidos, mas ele tem que ser aprimorado. Por exemplo, uma outra coisa que eu também não consigo muito bem pensar é
fazer um senador é muito mais difícil. Por que eles não entram nessa cota? É sempre os parlamentares, é sempre os deputados, sabe? Sendo que para você fazer um senador precisa de muito mais votos do que para fazer um deputado. Então a gente tem que aprimorar essas questões de como é distribuído esse fundo e também para tentar evitar umas certas anomalias, como a gente viu esses dias, que não sei se vocês chegaram a ver, uma fusão do PSL, do DEM e do PP. Gente, formar um super partido, olha o quanto de fundo esses caras não vão ter com esse super partido, se caso vir a acontecer. Mas algum aprimoramento para que essas fusões não sejam levadas, né, para essas questões de aumento de fundo partidário, para o mesmo centrão de sempre e fazer essa manutenção dos mesmos ali dentro da Câmara. Então, distribuir de uma forma melhor, mais democrática e pensando, né, de como está sendo usado, enfim, vigiar mais essa questão. Eu queria fazer um comentário também em relação a isso. A Tabata comentou aí, eu discordo um pouco da Tabata com relação a colocar um teto no gasto. Por quê? Porque eu acho que isso estimularia a Caixa 2. Porque aí a pessoa não ia declarar na campanha dela, mas ia fazer por fora, ia gastar por fora. E o que eu proponho, o que eu acho que seria mais viável nesse caso, seria um limite de doação de pessoa física. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu coloquei no meu Twitter recentemente um exemplo aí do que foi secretário de desestatização, o Salim Matar, que ele é dono de uma empresa de faz locação de veículos. E ele foi, se não me engano, ele foi a segunda pessoa física que mais doou, que mais fez doações de campanha para a última eleição, para as últimas eleições municipais. Se você for ver os candidatos que ele doou, é só candidato liberal, tá lá o pessoal do MBL, o pessoal do Novo, se eu não me engano, a maior doação dele foi para o candidato a prefeito de Recife, que não foi nem para o segundo turno, mas enfim. Então esse cara, ele não vota, não é nem para questão de vender carro, ele vai vender carro não é para isso, ele vota para continuar tendo isenção de impostos, para que esses deputados, esses vereadores, votam para ele não cobrar, no caso, para vereador, não cobrar ISS dele, para não cobrar, enfim, para ter essas isenções, para que ele não continua fazendo leis que não prejudiquem o negócio dele, né? Que não criem que continue cobrando, continue tendo essas isenções fiscais que ele tem, né? Que tem uma matéria aí que ele, hoje, por causa das isenções fiscais, ele ganha mais na venda de veículos, porque ele não paga imposto na compra de veículos, do que no negócio que seria o negócio-chave dele, que é a locação de veículos, né? Então ele compra o veículo com isenção de imposto, coloca lá para rodar, que nem o Ciro fala muito, explorando aí os motores de aplicativo, alugando para esses caras, e aí depois vende por mais, coloca no balancete dele a desvalorização do carro, e aí depois vende por um valor maior do que ele pagou, porque ele vai vender pelo preço de mercado. Ele, com a isenção de imposto, ele paga mais barato do que ele vai vender. Então, assim, eu acho que tem que colocar um limite, por exemplo, cada pessoa física pode doar no máximo X, não pode passar disso, independente de quantos candidatos ele queira contribuir, porque senão vira um negócio, o abuso do poder econômico, né? Ele pode doar milhões para vários candidatos, para contribuir com vários candidatos aí, para colocar vários candidatos que ele queira no poder legislativo e nos demais poderes aí, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo. Vira criptomoeda, né? O cara vai investindo ali. Exatamente. Aí que você fala do tráfico de influência, né? O poder econômico vira abuso do poder econômico, e o tráfico de influência impera aí nessa situação.